Esta é uma cidade onde humanos e monstros coexistem. 3 anos atrás, um portal para outro mundo se abriu em Nova York, destruindo a cidade. Humanos e monstros então construíram uma nova cidade aqui, chamada Cidade dos Milagres. Nesta cidade mágica, você nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Léo, um garoto profundamente impressionado por essa imprevisibilidade, teve sua câmera roubada por uma criatura chamada Sonic. Ao persegui-la, foi bombardeado por monstros, pisoteado por um homem louco de cabelos brancos e levado a uma fortaleza de uma organização chamada Libra. Após muita confusão, perceberam que o haviam confundido com outra pessoa. Enquanto 3 figuras misteriosas discutiam o que fazer com Léo, o rei da depravação, Fen, um dos 13 reis do outro reino, lançou um desafio bizarro à cidade inteira. Ele dividiu o corpo de um deus demoníaco em 2, escondendo uma metade em um portal que aparece aleatoriamente. A outra metade do deus demoníaco, juntamente com os humanos da cidade, precisam encontrar esse portal. Se o deus demoníaco se reunir com sua outra metade primeiro, a cidade será completamente destruída. Inesperadamente, o portal apareceu em Sonic. Um poderoso deus demoníaco cortou instantaneamente um edifício ao meio. Klaus, o líder da Libra, protegeu Léo com seu próprio corpo e ordenou que seus subordinados capturassem Sonic. Zap, de temperamento explosivo, suspeitou que Léo fosse um agente disfarçado. Observando Klaus, que o havia salvado, Léo revelou seu passado. 6 meses atrás, ele chegou à Cidade dos Milagres com sua irmã deficiente, esperando por boa sorte. De fato, um milagre aconteceu. O Deus do outro reino lhes ofereceu os olhos oniscientes de Deus, que podiam ver através do mundo, mas ao custo de um deles perder a visão. Amedrontado, Léo tremeu, mas sua irmã se ofereceu para arcar com o custo. Léo passou a odiar a si mesmo e jurou encontrar uma maneira de restaurar a visão de sua irmã nessa cidade. A equipe tática da cidade identificou vários indivíduos como suspeitos da recente agitação e se preparava para prendê-los. No entanto, o deus demoníaco poderia se reunir a qualquer momento, deixando pouco tempo para a organização Libra agir. Eles precisavam agir rapidamente. Klaus sabia que Léo não era uma má pessoa e que seus olhos oniscientes de Deus poderiam ser muito úteis. Ele convidou Léo para se juntar à Libra. Depois de pedir a Léo e Zap que parassem o deus demoníaco, Klaus enfrentou sozinho a equipe tática, apesar de seus ferimentos. O homem de cabelos brancos apertava firmemente o isqueiro em sua mão. No segundo seguinte, a faca de sangue apareceu em sua mão. Pouco antes, Léo e Zap haviam sido encarregados por Klaus de perseguir Sonic, que estava possuído por metade do deus demoníaco. No entanto, eles foram emboscados no caminho, e toda a rua foi transformada em escombros. A outra metade do deus demoníaco apareceu, pronta para matar os sobreviventes no local. Felizmente, Zap chegou a tempo de salvar Léo. Zap se preparou para enfrentar o deus demoníaco sozinho, deixando Léo com a tarefa de capturar Sonic. Zap atacou o deus demoníaco e o cortou ao meio com um único golpe. Mas o poderoso demônio não foi facilmente derrotado. Seu sangue se reformou, restaurando-o. Antecipando isso, Zap transformou sua faca de sangue em fios, envolvendo o demônio e o lançando como um saco de areia. Aproveitando a recuperação lenta do demônio, Zap acendeu casualmente seu isqueiro, resultando em uma chama imensa. Aproveitando a oportunidade, Léo correu em direção a Sonic, mas percebeu que não conseguia ferir a pequena criatura. A aparição anterior do deus demoníaco havia destruído tudo, mas o macaco permaneceu ileso, sugerindo algum detalhe que foi ignorado. Era a hora de usar seu próprio poder. Descobriu-se que todos os segredos estavam contidos em uma pulga em Sonic. Ao matar a pulga, a crise foi evitada. O jogo falhou e o rei da depravação enfureceu-se furiosamente. Após essa batalha, Léo oficialmente se juntou à organização Libra. Klaus, o líder da organização, é especialista no estilo de batalha Brengrid Bland e é o membro mais forte. O segundo em comando, Steven, se especializa em Esmeralda Bland Freeze e é a mente estratégica do grupo. Zap é habilidoso no estilo Big Dipper Bland Battle e é o palhaço da equipe. A bela lobisomem, Chen, é responsável pela inteligência e rastreamento da organização. Há também um mordomo bondoso, porém reticente. Esses personagens excêntricos fizeram Léo se sentir como se tivesse entrado em um covil de ladrões, mas, na realidade, a Libra desempenha um papel crucial na proteção da cidade. Suas emocionantes aventuras cheias de ação começam oficialmente agora. O caminhão comum à frente do garoto parecia uma cena completamente diferente aos seus olhos. O demônio sentiu o olho de Deus de Léo e o descobriu. Com o Zap a reboque, Léo tentou fugir. Claramente, o demônio não tinha intenção de deixar Léo escapar facilmente e feriu gravemente Zap com um único golpe. Incapaz de ver através da ilusão do demônio, Zap apenas assistiu enquanto Léo era capturado. Chen, recebendo um pedido de socorro de Zap, rastreou a localização de Léo. No entanto, a ilusão do demônio era tão forte que, mesmo com sua visão de lobo, ela rapidamente perdeu o alvo. Léo foi levado para dentro do caminhão fantasma, que estava cheio de humanos sequestrados. Eles não sabiam
que, de acordo com o Tratado de Paz Humano-Demônio, consumir humanos era ilegal? O demônio disse a Léo que o contrabando ilegal de carne humana era altamente lucrativo. O monstro que lançou as ilusões no caminhão fantasma apareceu, descobrindo o segredo do óleo de Deus de Léo e planejando dissecá-lo de volta em outro reino. Óleos tão valiosos valiam tanto quanto vários caminhões de humanos contrabandeados. O caminhão fantasma avançou mais fundo no outro reino, e Léo estava impotente. Afinal, além de possuir o olho de Deus, ele não tinha outras habilidades. Zap, gravemente ferido no hospital e aparentemente em coma, na verdade estava se concentrando em reunir fios de sangue. Antes de Léo ser capturado, Zap conectou uma ponta do fio a ele. Usando bolsas de sangue do hospital para reabastecer o sangue, ele manteve-se conectado a Léo, a quilômetros de distância. Nesse momento, todos os membros da Libra estavam prontos. Assim que o caminhão fantasma parasse, eles invadiriam a cena imediatamente. Dentro do caminhão, Léo corria contra o tempo, na esperança de desenvolver uma nova habilidade para seu olho de Deus observando Sonic. No entanto, os demônios perceberam suas ações. Sem que eles soubessem, Léo já havia dominado sua primeira habilidade, Olhos Simples, que controlava todos os olhos dentro do caminhão, causando tontura nos demônios. A milhares de quilômetros de distância, Zap imediatamente sentiu que era o momento certo. Ele acendeu o fio de sangue com seu isqueiro, enviando uma linha de fogo em direção ao caminhão fantasma. Chen seguiu de perto. O mordomo, usando o GPS de Chen, acelerou em direção à localização do caminhão, chegando quase simultaneamente à linha de fogo. Um monstro-aranha avançou, mas Steven o chutou para longe. Quando um demônio estava prestes a sacar sua espada, Klaus desceu do alto, liberando o estilo de batalha de sangue, padrão 111, Kreuzvernitterlance, uma enorme lâmina de julgamento que reduziu o demônio e o caminhão fantasma a cinzas. Todos haviam esquecido que Léo ainda estava dentro do caminhão. Felizmente, Léo saiu ileso e se recuperou rapidamente. Vagando pelo hospital, ele entrou em um cemitério, onde conheceu uma garota estranha. Se você acordasse e encontrasse um deus malévolo flutuando do lado de fora da sua janela, como se sentiria? O garoto ficou chocado, mas seu senhorio viu isso como um golpe de grande sorte. Em um mundo onde humanos e monstros coexistem, uma divindade como essa poderia transformar uma favela em um ponto turístico famoso da noite para o dia. Como resultado, Léo foi despejado e teve que dormir no sofá da sede da Libra. Zap, de mau humor, sentou-se diretamente na cabeça de Léo. Acontece que Zap tinha sido mordido por um louco na rua. Apesar de ter sido cortado por Zap, o agressor manteve sua habilidade de combate. Klaus suspeitava que isso se devia à armadura de anjo, uma nova droga no mercado que concedia poderes de cura extraordinários, mas causava perda de autoconsciência. Para obter mais informações sobre a armadura de anjo, Klaus decidiu consultar um amigo de outro reino e convidou seu bom amigo, o deus das armas, KK, para acompanhá-lo. O outro reino era cheio de peculiaridades, com prédios que desafiavam as leis da física e flutuavam no espaço, e carros que viajavam por estradas elevadas no céu. Eles rapidamente chegaram ao destino. Lá, Klaus encontrou o Dir, o melhor jogador de xadrez do mundo. Como seus objetivos estavam alinhados, decidiram seguir juntos. No fundo da sala, o grupo encontrou Dom Arlelele, que reinava em outro reino há 1000 anos. Ele sabia de tudo e podia realizar quase qualquer desejo, desde que alguém pudesse vencê-lo ou permanecer invicto em um duelo de xadrez demoníaco dentro de um tempo determinado. Sendo o melhor jogador de xadrez do mundo, o Dir estava confiante. Ele esperava ganhar capacidades de fabricação de armas nucleares para seu país através desse jogo. Dom Arlelele achou esse pedido administrável, exigindo apenas que alguém resistisse a ele por 9 horas. No entanto, Klaus achava que o Dir subestimava o oponente. O xadrez demoníaco era 1000 vezes mais difícil que o xadrez comum, e sua dificuldade aumentava exponencialmente com o tempo. De fato, após apenas 1 hora, o Dir estava sobrecarregado. A capacidade cerebral de Dom Arlelele era 1000 vezes maior que a de um humano normal, tornando um oponente imbatível. De acordo com as regras, a vida de Udir agora pertencia a Dom Arlelele. No entanto, quando Dom Arlelele estava prestes a reclamar sua vida, Klaus interveio e ofereceu-se para jogar em troca da vida de Udir. Dom Arlelele aceitou, mas estabeleceu a duração do jogo para 99 horas. KK esperava ansiosamente do lado de fora. Dom Arlelele havia estudado o xadrez de guerra por 1200 anos. Klaus literalmente estava arriscando sua vida nesse jogo. Com o passar do tempo, a dificuldade do xadrez aumentava 10 vezes. Mesmo assim, Klaus, com sua resistência e resiliência notáveis, conseguiu acompanhar. Na 90ª hora, Klaus atingiu seu limite. Dom Arlelele achou que não valia a pena por alguém tão insignificante quanto o Dir. Mas Klaus não desistiu. Ele resistiu às 99 horas completas, mal vivo. Dom Arlelele poupou o Dir e também revelou o criador da armadura de anjo. No entanto, além de KK, ninguém mais soube como Klaus obteve essa informação. Este é o homem mais sortudo
tudo que já vi. Logo depois de descer do avião, ele explodiu. Um caminhão desgovernado veio em sua direção, mas foi parado por um monstro. O homem, Abrams, saiu ileso, mas aqueles ao seu redor não tiveram a mesma sorte. Abrams, um dos principais especialistas do mundo em combate a vampiros, é profundamente odiado pelos vampiros. Eles o amaldiçoaram, mas sua incrível sorte lhe permite transformar desgraça em fortuna. No entanto, aqueles que estão perto dele não têm tanta sorte e sofrem as consequências da maldição. É por isso que todos têm medo de Abrams. Abrams veio à sede da Libra por causa de Léo, que possui os olhos oniscientes de Deus. Enquanto estava no metrô, Léo viu uma pessoa misteriosa com asas de sangue vermelhas. Outro garoto no trem disse a Léo que, além de humanos e monstros, há um grupo minoritário de vampiros poderosos invisíveis a olho nu, cada um capaz de enfrentar milhares. Léo compartilhou sua experiência no metrô com Klaus, causando um estado de alerta máximo na Libra. Todos sabem o quão aterrorizantes os vampiros podem ser. Diante de uma situação tão desafiadora, Klaus não teve escolha a não ser chamar Abrams. Inesperadamente, Abrams trouxe consigo uma mão pertencente a um dos 13 anciões vampiros. A Libra já havia lutado contra esse ancião, que destruiu um navio de guerra e matou 300 soldados com um único golpe. Os anciões vampiros são quase indestrutíveis, com poucas ou quase nenhuma fraqueza. Depois de sacrificar 50 membros de alto escalão, a Libra mal conseguiu cortar essa mão. Anos depois, a mão ainda possui uma vitalidade vigorosa. Especialistas em vampiros especulam que o DNA dessa mão contém os nomes e fraquezas de todos os vampiros, possivelmente sendo a única esperança para sua erradicação. Se alguém pode desvendar esse segredo, seria Léo com seus olhos oniscientes de Deus. Léo ativou os olhos de Deus, revelando o diretório oculto. Mas logo depois, faíscas saíram de seus olhos, e ele desmaiou. Para investigar os vampiros, o grupo pegou o metrô até o vazio eterno no centro da cidade, envolto em uma névoa espessa. Ninguém sabia o que havia no fundo dessa névoa. Com base nas observações do DNA do ancião, Abrams acreditava que Léo tinha adquirido a capacidade de detectar vampiros. Ele planejou que Léo usasse os olhos oniscientes de Deus para sentir o número e a localização dos anciões vampiros nas profundezas da névoa. Quando os olhos de Deus foram ativados, incontáveis asas de sangue piscaram, lançando um brilho vermelho profundo na névoa. Os vampiros dentro eram inumeráveis. A poderosa força irradiada nos olhos de Deus causou danos severos a Léo instantaneamente. Esta mulher é a anciã vampira imortal Jerica. Todos os policiais humanos que vieram para subjugá-la foram mortos e transformados em seus servos. Ao receber o relatório da polícia, a Libra despachou forças com urgência para ajudar. Kaká e Steven alertaram a polícia ao redor para manter distância, pois um ser como um ancião vampiro está além da capacidade humana de lidar. A estação de metrô estava cheia de corpos, e tanto Kaká quanto Steven estavam em alerta máximo. Como membros de elite da Libra, eles lidaram facilmente com alguns fantoches que obstruíam o caminho e se prepararam para uma batalha rápida e decisiva, usando toda a sua força. Chen transmitiu a cena ao vivo para Klaus. Com a situação crítica, Zap pediu ao trem que acelerasse. Kaká e Steven enfrentaram Jerica, mudando dramaticamente o rumo da batalha. Os ataques de Steven não conseguiam tocar Jerica, e enquanto as balas de Kaká infligiam danos, Jerica se recuperava instantaneamente. Jerica então contra-atacou, derrotando Kaká e Steven. Ela sabia que eles eram armas humanas com aprimoramentos genéticos, mas claramente a tecnologia humana ainda era imperfeita. Suas habilidades não podiam infligir danos permanentes, e um ancião vampiro podia se curar rapidamente. Apesar disso, Steven permanecia confiante. Ele acreditava que, com o esforço contínuo da humanidade, um dia seria possível encontrar uma maneira de matar completamente os vampiros. Mas, por enquanto, a humanidade não estava indefesa. Klaus é a arma mais forte da humanidade contra os vampiros. Jerica ficou chocada ao descobrir que seu nome completo e suas fraquezas eram conhecidos. De fato, esses detalhes foram observados por Léo usando os olhos de Deus através da tela de seu smartphone. Esta foi a primeira vez que os humanos conseguiram selar um ancião vampiro com sucesso. Embora vitorioso, Léo ainda se sentia desanimado, pois viu inúmeros vampiros poderosos escondidos nas profundezas da névoa. No entanto, seu ânimo melhorou ao ver os lutadores da Libra. Eles pareciam estar em chamas. De fato, para eles, inimigos poderosos não são algo a temer. A verdadeira covardia reside em desistir sem tentar. Léo e White têm se dado muito bem recentemente. Ele realmente gosta dessa garota interessante. No entanto, por alguma razão, White estava estranhamente distante hoje e o ignorou. O que Léo não sabe é que o garoto de óculos que ele conheceu no metrô na verdade conhece White. O garoto está muito interessado nos olhos oniscientes de Deus de Léo e tem uma conexão profunda com outra entidade poderosa. Esses dois azarados quase foram atropelados por Optimus Prime enquanto andavam de moto. Eles acharam que estavam seguros, mas no segundo seguinte, um caminhão foi levantado sem esforço por um objeto não identificado.
notificado. Ambos, Zap naquele momento, Steven soube da situação pela TV, reconhecendo o caminhão. Klaus e Steven agiram imediatamente e se dirigiram ao Centro de Pesquisa de Humanos Sobrenaturais. Na prisão, um homem misterioso estava acorrentado, claramente uma entidade perigosa. Esse homem, conhecido como Homer, era um velho conhecido deles. Abrams precisava da ajuda de Homer e o libertou. No entanto, assim que as correntes foram removidas, o sangue de Homer jorrou e agarrou Abrams. Esse monstro de sangue, chamado Brody, foi interrompido por Homer a tempo. Em seguida, os três partiram para resgatar Zap e Léo. Homer foi levado porque o dono do caminhão monstro também era o criador de Homer e do monstro dentro dele. Enquanto isso, Zap e Léo estavam em grande perigo, e Chen observava tudo de um poste de luz. O chão se rompeu, lançando Léo no ar e o deixando pendurado no caminhão monstro. Foi então que ele conheceu o dono do caminhão, a Ligura, a rainha da monomania, uma das 13 governantes de outro reino. Léo descobriu, através de Aligura, que seu namorado era um monstro chamado Brody. Embora ela gostasse de sua personalidade, o achava feio. Então, Aligura triturou Brody até virar uma pasta e depois drenou o sangue de Homer para enchê-lo com Brody, criando sua ideia de um namorado perfeito. Léo só queria escapar dessa mulher maluca. Felizmente, Homer e Klaus chegaram naquele momento. Aligura os cumprimentou alegremente, enquanto Homer era consumido por lembranças aterrorizantes. Brody rompeu de dentro de Homer, envolvendo-o e transformando-se em um gigante vermelho. Ele então deu um soco no caminhão monstro. O estrondo fez o rei do desespero, que estava jantando com o rei da depravação, preocupar-se em adquirir o olho de Deus. Naquele momento, Léo estava verdadeiramente miserável. Aligura o forçava a declarar seu amor por White, algo difícil para um homem tão direto como ele. Ele só podia esperar que Klaus o resgatasse rapidamente. Os membros da Libra encontraram Homer, que havia sido jogado longe, e a equipe mais forte se reuniu. O plano para interceptar o caminhão monstro começou oficialmente. Após um breve descanso, o caminhão monstro voltou a se mover. Como uma guerreira do amor puro, a Ligura não pararia até capturar Homer. Steven entrou em contato com Léo, e a Libra estava totalmente reunida para confrontar a rainha da monomania. O primeiro passo do plano era usar os olhos de Deus de Léo para controlar a visão do caminhão monstro e conduzi-lo para a emboscada da Libra. Os olhos simples foram ativados, controlando a visão do caminhão e redirecionando-o com sucesso. KK, posicionada a 2 km de distância, lançou uma habilidade diária, eliminando os insetos de aço que obstruíam o caminho. Em seguida, era a vez de Steven congelar o chão, imobilizando as rodas do caminhão e fazendo-o perder o controle completamente. Contudo, isso ainda não era suficiente. Klaus enviou o caminhão monstro para o céu, preparando-o para o golpe mais forte de Homer. Homer e Brody estavam esperando por esse dia há muito tempo. Embora tivessem consciências independentes, suas vidas estavam fortemente entrelaçadas quando se fundiam. Com o tempo, tornaram-se amigos, mas o ódio pela rainha da monomania nunca diminuiu. Então, Homer pediu a Brody que removesse toda a sua armadura e concentrasse todo o seu sangue em um único punho. A força poderosa distorceu o espaço ao redor. O caminhão monstro foi lançado ao céu, e seus pedaços desintegrados caíram, causando vítimas a centenas de milhares na cidade. O tumulto terminou de forma dramática, e felizmente, Léo não foi ferido por engano. Testemunhando tudo se desenrolar, a reunião secreta entre o Rei do Desespero. O Rei do Desespero estava confiante com os planos futuros, enquanto o Rei da Depravação estava ansioso por eles. Léo teve a sorte de ter apenas ferimentos leves. Seu bom humor foi despedaçado no momento em que viu White conversando com o médico. Pensando nos acontecimentos do dia com a rainha da monomania, Léo encontrou coragem de algum lugar. Ele agarrou White, que estava confuso, e o arrastou para o cinema. Era o primeiro encontro deles, e o clima estava um pouco estranho. Embora estivesse passando uma comédia na tela, White derramou lágrimas. Léo instantaneamente sentiu que havia arruinado tudo. Depois do que deveria ter sido um encontro maravilhoso, quando Léo encontrou White novamente, viu o misterioso garoto que havia encontrado no metrô antes. Esse garoto acabou sendo o irmão de White. Um café estava prestes a se derramar sobre o menino, mas no segundo seguinte, o café congelou no ar, revelando o poder de Black. Léo ficou completamente surpreso ao descobrir que Black tinha poderes sobrenaturais, embora não fossem particularmente fortes. Primeiro, Léo soube da condição cardíaca de White por Black, depois descobriu os superpoderes de Black. Saber tantos segredos de uma vez foi demais para Léo. De volta a Libra, a atmosfera tranquila estava um pouco desconfortável para Léo, pois ele estava acostumado a outro tipo de recepção. Embora fosse estranho, Léo admirava o espírito incansável de Zap ao desafiar o chefe. Logo, Léo recebeu uma ligação de emergência de Zap, que estava implorando por ajuda de Klaus. Quando chegaram ao local onde Zap supostamente havia sido sequestrado, eles entraram fundo no prédio, apenas para encontrar uma movimentada arena subterrânea de lutas em vez de Zap. Sem saber, Klaus havia caído em uma armadilha montada por Zap pelo chefe da arena para limpar uma dívida de jogo.
Eles encenaram toda a situação, com Klaus entrando na arena sem perceber. Na arena, não eram permitidas armas, os lutadores tinham que lutar corpo a corpo, um verdadeiro paraíso para os boxeadores. Logo, Klaus enfrentou seu primeiro oponente, o campeão invicto da arena. A luta começou, e antes que Klaus pudesse lançar um golpe, seu oponente foi instantaneamente derrotado por outro lutador. O atacante era o top boxeador de Eden, Kato, que já havia vencido 20 lutas consecutivas. O chefe organizou uma equipe médica, pronta para salvar a vida de Klaus, enquanto Zap estava completamente confiante. Quando a luta começou, Klaus desferiu uma série de socos, superando Kato sem dar a ele chance de revidar. Um golpe decisivo nocauteou Kato completamente, deixando-o incapaz de lutar. A multidão foi à loucura, e nem o chefe tinha visto tamanha ferocidade em muito tempo. Klaus pretendia sair e procurar por Zap, mas ao ver as expectativas do público, ele amoleceu e decidiu continuar lutando. Nesta era, apesar de ter poderes sobrenaturais e vir de mundos e raças diferentes, parece haver um desejo atemporal nos corações dos homens, e lutar um contra um, de mãos nuas. Não se trata do derramamento de sangue, mas sim de uma espécie de doença enraizada nos genes dos homens. Klaus se sentiu mais exultante a cada luta, chegando até a se divertir, e logo nocauteou o campeão da temporada. O público estava em êxtase. De repente, vendo um forte competidor, o chefe da arena subterrânea não pôde resistir e entrou no ringue. Admirando a força de Klaus e seguindo as regras subterrâneas, a participação do chefe significava que o vencedor dessa luta ganharia a posse da arena subterrânea. O chefe foi em direção a Klaus, que imediatamente bloqueou o golpe. Os dois lutadores, verdadeiramente os mais fortes, trocaram golpes sem que nenhum deles conseguisse tomar a vantagem, com os poderosos socos gerando um calor intenso. Klaus lutava como um poderoso soldado espartano, usando sua mão esquerda para a defesa e sua mão direita estava pronta para o golpe, confiando em punhos de ferro e olhos atentos, sem nenhuma técnica sofisticada. Com o tempo, o chefe começou a dominar Klaus gradualmente. No entanto, a mão esquerda defensiva de Klaus de repente lançou um ataque, acertando um soco no chefe. Para a surpresa de Klaus, esse soco fez a cabeça do chefe se abrir, revelando uma pequena criatura dentro. Para a surpresa de Klaus, a criatura afirmou que não havia matado o chefe, mas que estava apenas habitando o corpo já morto para desfrutar da emoção da luta. Léo ativou o olho de Deus e descobriu que a criatura era um vampiro. O vampiro, com suas asas de sangue abertas, facilmente lançou Klaus para longe. Felizmente, nem todos os vampiros são assassinos, e o trio conseguiu sair de Eden em segurança. Klaus, sempre direto, ainda não sabia que Zap o havia enganado. Léo já havia descoberto as ações vergonhosas de Zap pelos lutadores e o criticou abertamente como sendo sem vergonha. No caminho de volta, Léo encontrou Black novamente. Black levou Léo a um museu e compartilhou a origem da cidade. 3 anos atrás, ocorreu um colapso espacial bizarro, misturando o mundo humano com outros reinos. Isso quase destruiu toda a cidade de Nova York. No entanto, sem o conhecimento de muitos, vários poderosos magos se uniram para criar uma enorme barreira que impediu o colapso de se espalhar, possivelmente salvando o planeta. Léo admirava o extenso conhecimento de Black sobre o colapso, embora Black desejasse poder trocar esse conhecimento pelas vidas e pela saúde de seus pais e irmã. O interesse de Léo pelo colapso foi despertado por Black, levando-o a estudá-lo mais a fundo. Depois de 2 dias, Léo viu Zap, que parecia estar grávido devido ao exagero na comida. Descobriu que Zap tinha se interessado por uma garçonete do KFC e comia 8 baldes de família por dia só para conseguir o número de telefone dela. Essa garçonete era amiga de Chen, que então foi chamada para lidar com o comportamento estranho de Zap. Enquanto isso, Steven recebeu a notícia de que o portão da linha de sangue havia se aberto na Índia. 2 vampiros, cada um com força de nível ancião, estavam se dirigindo à cidade. A batalha entre eles foi tão feroz que incendiou os céus e quase destruiu quarteirões inteiros. KK, em uma missão de sniper, encontrou uma garotinha na rua. Felizmente, Steven chegou a tempo de usar seus poderes sanguíneos para congelar as chamas. Juntos, continuaram em direção ao campo de batalha. À sua frente, 2 figuras estavam se confrontando, o que confundiu KK e Steven. Felizmente, sua experiência lhes permitiu identificar rapidamente qual era o vampiro, e eles usaram seus poderes para lidar com ele. Inesperadamente, a outra figura começou a perseguir Zap, fazendo com que KK e Steven pensassem que haviam atacado a pessoa errada. No entanto, o vampiro anteriormente selado se libertou de seus vínculos nesse momento. Nesse instante, a criatura misteriosa reapareceu com Zap, liberando inúmeras linhas de sangue que restringiram os movimentos do vampiro. As linhas de sangue então pegaram fogo, envolvendo o vampiro em chamas, e um tornado se formou ao redor do fogo, intensificando-o. Em meio aos gritos do vampiro, ele se transformou em um ovo coberto de olhos, conhecido como ovo do útero verdadeiro, uma forma de autodefesa usada pelos vampiros à beira da morte. Controlando Zap, a criatura misteriosa se apresentou a KK e Steven como o criador da técnica de sangue
sangue da grande ursa e mestre de Zap, conhecido como o deus da batalha do sangue. Sua idade e o número de vampiros que havia matado eram desconhecidos. O deus da batalha do sangue planejava levar Zap com ele. Embora o resto da Libra fosse mais jovem diante dele, eles não queriam que seu amigo Zap partisse. Vendo isso, o deus da batalha do sangue ofereceu-lhes um desafio. Este é o ovo do útero verdadeiro selando um vampiro de nível ancião. No entanto, não é uma criatura que os mechas comuns podem se aproximar. Para destruí-lo completamente, é necessário destruir todos os 6 olhos ao mesmo tempo. Completar o desafio proposto pelo deus da batalha do sangue parecia quase impossível. O deus da batalha do sangue havia trancado Zap e o ovo do verdadeiro útero juntos, o que todos acham um pouco excessivo. No entanto, Zap está incomumente calmo e disposto a se desafiar. Refletindo sobre suas experiências miseráveis desde que se tornou aprendiz, cada situação mais extrema que a anterior, Zap está agora à beira do colapso, convencido de que está prestes a morrer. Nesse momento, o segredo de Zap, sua paixão secreta, liga para Chen querendo convidar Zap para sair. Chen, com pesar, informa a ela que Zap está prestes a morrer. Ao ouvir isso, Zap explode em uma onda de emoções. Até o deus da batalha sangrenta precisa admitir que o poder de Zap, naquele momento, é uma milésima parte do seu. Zap corre para pegar o telefone de Chen, ansioso pelo encontro, mas ouve apenas o sinal de descagem. Sentindo-se completamente enganado por Chen, Zap fica em desespero. Enquanto isso, os outros estão perdidos com o ovo do verdadeiro útero. Mesmo os olhos de Deus, que tudo veem, não conseguem penetrá-lo, o que torna impossível selá-lo completamente. O deus da batalha sangrenta explica que o vampiro é invisível porque só tem metade de seu corpo. Para selá-lo por completo, ele já providenciou para que a outra metade fosse trazida até aqui. O avião de passageiros, sequestrado por uma criatura misteriosa e coberto por padrões vermelhos sangue na fuselagem, foi direcionado para a cidade pelo deus da batalha sangrenta como a outra metade do vampiro. Os membros de Libra estavam prontos para agir, enquanto os moradores da cidade, sem se alarmar, se reuniam ao longo do rio para observar. Entre eles estavam 3 dos 13 reis do outro mundo. O rei da depravação estava insatisfeito com a falta de progresso no plano do rei do desespero para um segundo grande colapso, sem saber que tudo já estava em seu devido lugar, esperando apenas a aprovação de White para completar a última etapa. Quando o avião se aproximou, um tentáculo massivo o despedaçou, deixando apenas a fuselagem seguir sua trajetória. Nesse momento, o Mer se transformou em modo blindado e correu para abraçar a fuselagem, diminuindo seu impacto. Léo ativou o olho de Deus para determinar o nome completo do vampiro, mas Klaus, achando que estava indo devagar demais, saltou junto com Léo e Zap para o local da queda. Como esperado do combatente de elite de Libra, Klaus neutralizou facilmente os ataques letais do vampiro ancião. No entanto, a força do vampiro não devia ser subestimada. Em segundos, ele regenerou sua parte superior do corpo a partir de uma massa de carne. Se ele se fundisse com a metade inferior, seu poder destrutivo seria inimaginável. Léo ativou os olhos de Deus. Além do poderoso campo de força do vampiro, havia mais uma pessoa dentro do avião. Sem tempo para identificá-la, Léo rapidamente completou o nome do ancião. A batalha para aniquilar o vampiro oficialmente começou. O Mer imediatamente transportou Léo para um local seguro. Atordoado, Léo viu uma luz vermelha massiva cobrindo toda a cidade, como se um selo tivesse sido rompido. Enquanto isso, longe, em um hospital, White desabou de dor, aparentemente sofrendo um grande trauma. No campo de batalha contra o vampiro, entre vários flashes de luz de espada, Zap encontrou pela primeira vez seu lendário Júnior. Inesperadamente, o herdeiro do estilo de batalha sangrenta da grande ursa, o deus do vento, revelou-se um homem meio peixe. A fusão do deus do vento e do deus do fogo no estilo de batalha sangrenta da grande ursa é incrivelmente poderosa. Embora o vampiro ancião tenha apenas metade do corpo, ele ainda pode destruir facilmente toda a cidade de Nova York. Convocada por ele, a outra metade do corpo corre em direção ao corpo principal. Uma vez unidas, elas pretendem aniquilar completamente os membros de Libra à sua frente. A situação é crítica. Zed imediatamente entra no modo de combate, liberando inúmeros fios de sangue no ar em direção ao vampiro. O deus da batalha sangrenta deveria acender esses fios de sangue para causar sérios danos ao vampiro antes que ele pudesse se fundir totalmente. No entanto, o deus da batalha sangrenta não demonstra intenção de intervir, sugerindo que Zap e seu Júnior devem unir forças. De fato, o estilo de batalha sangrenta da grande ursa prova ser invencível ao combinar vento e fogo. Mesmo um vampiro de nível ancião, já totalmente formado, acaba apenas recebendo os golpes. Com seu coração exposto, a tarefa fica a cargo de Klaus. Juntos, os membros de Libra selam novamente este vampiro poderoso, evitando um desastre em toda a cidade. O deus da batalha sangrenta fica muito satisfeito com a força dos membros de Libra, sentindo-se confiante o suficiente para deixar Zed viajar pelo mundo.
chorando. A partida do deus da batalha sangrenta deixa todos os outros perplexos, e Zed desmaia no local. No entanto, o deus da batalha sangrenta não é tão irresponsável quanto parece, ele deixa Zed porque sabe que Libra precisa de ajuda. Um desastre está se formando nas mãos do rei do desespero. A rainha da monomania, a Ligura, conseguiu criar um extrator do óleo de Deus. Tudo está pronto, ou agora? Depende de White. Lendas dizem que quando uma pessoa está prestes a morrer de fome, ela pode encontrar o deus da comida do universo infinito. Leo agora se arrepende verdadeiramente de ter pedido para Zap e Zed o acompanharem para o jantar. Os irmãos, sempre competindo, escolhem lugares bizarros para comer, um restaurante que serve vômito como comida, sopa de ostras que devora seus comensais, um sushi bar comandado por baratas, uma churrascaria onde a carne é cortada no local, e sopa oleosa de elfos. Os lugares para onde esses dois idiotas levam Leo são absolutamente ridículos. De fato, Leo acaba sendo uma vítima da rivalidade deles. Na beira do colapso, Leo sente a ira do deus da comida, avisando que se ele não comer corretamente, a desgraça certamente virá. Felizmente, Zap e Zed finalmente chegam a um compromisso, e parecia que os três poderiam desfrutar de uma refeição juntos. No entanto, a amante do dono do restaurante chega para agredir fisicamente sua esposa, arruinando uma refeição luxuosa com sangue. No próximo restaurante respeitável, o formidável dono luta contra bandidos locais e serve sopa feita com um braço aos clientes. Finalmente, Leo perde a paciência. Os dois o arrastam para um fast food familiar e pedem uma refeição. Nesse momento, Leo está em lágrimas, nunca esperando que uma massiva armadura caísse do céu. Zed rapidamente salva Leo e um garçom, colocando-se em perigo. Felizmente, Zap intervém para resgatar Zed. Nos últimos 2 dias, Klaus tem cooperado secretamente com a polícia para investigar o misterioso desaparecimento de 1000 conjuntos de armaduras desativadas. O confronto final ocorreu fora de um restaurante. Após um dia de tumulto, o grupo finalmente conseguiu fazer uma refeição, mas Zap acabou no hospital com uma doença estomacal. Aqui, Leo encontra White novamente, que fica contente por Leo ter feito novos amigos. Enquanto os três conversam, Libra, sob a liderança de Abrams, se encontra com a poderosa organização de magos dedicada a prevenir um grande colapso. Os membros da Associação de Magos possuem habilidades formidáveis. O líder da filial de Nova York, conhecido como Ancião, tem um poder insondável. O Ancião se aproximou de Abrams porque uma batalha anterior entre Libra e um vampiro ancião havia danificado a barreira que estabilizava o grande colapso. Esse problema foi, na verdade, plantado 3 anos atrás, e agora, com a barreira se aproximando de seu ponto de ruptura, o mago responsável por sua reparação morreu. No entanto, seus filhos sobreviveram, e o ancião suspeita que eles sejam a chave para consertar a barreira. Ele espera que Libra ajude a investigá-los e protegê-los. Enquanto isso, depois de despedir Zed, White, Leo e White seguem para a capela do hospital para orar. Diante de Leo, que é bondoso, White luta para agir até que o rei do desespero aparece, levando White a finalmente tomar uma decisão. Este garoto é um usuário de habilidades nato, cujo simples choro representa uma ameaça catastrófica. Apesar de tal poder, ele ainda é intimidado na escola. Sempre que vê seu tímido irmão, White fica muito irritado. Seus pais são poderosos magos na Associação dos Magos, onde as habilidades são transmitidas por linhagens sanguíneas. No entanto, houve uma reviravolta com White, seu irmão herdou o dobro das habilidades, enquanto sua irmã era apenas uma pessoa normal com uma condição cardíaca. Para White, seu irmão Black esconder seus superpoderes parecia um desperdício. Essa crença mudou completamente um dia, quando os valentões da escola roubaram a câmera de White. Ao ver isso, o time do Black não hesitou e enfrentou os valentões para exigir que devolvessem a câmera. Os valentões jogaram a câmera de uma ponte, e Black pulou atrás dela, arriscando sua vida. Felizmente, Black não se feriu, mas White compreendeu o amor de seu irmão. Diante da irmã chorando, Black revelou o motivo de esconder seus poderes. Quando criança, ele acidentalmente feriu sua irmã com suas habilidades. No entanto, White não o culpou. Black sentia que não tinha a força de vontade de sua irmã e temia usar mal seus poderes. Ele fez um voto de não usá-los até se tornar mais forte que sua irmã. Isso quebrou a barreira entre eles, tornando-os incrivelmente próximos. Essa harmonia durou até o grande colapso de 3 anos atrás, que matou seus pais dentro de uma barreira. Um orbe misterioso tentou tomar o corpo de White. Black se ofereceu em troca da vida de sua irmã. À medida que o orbe se fundiu com ele, Black se tornou a forma humana do rei do desespero. Quando o extrator se prendeu aos olhos de Leo, ele desmaiou instantaneamente. Entre os gritos de White e o assobio do rei do desespero, Leo foi lentamente arrastado para o abismo, aproximando o plano do rei do desespero de sua conclusão. Enquanto isso, o povo da cidade permanecia alheio, imerso na atmosfera festiva. Com o olho de Deus de Leo, o rei do desespero finalmente
White podia ver através da formação mágica que cobria a cidade. Formação criada pela Associação dos Magos para impedir o grande colapso 3 anos atrás. Agora, o Rei do Desespero estava prestes a encontrar e destruir o ponto fraco da formação, reiniciando o grande colapso para apagar o mundo humano completamente. À medida que o selo se afrouxava, White apertou seu coração e desmaiou de dor. Finalmente, o Rei do Desespero encontrou o ponto fraco do selo, Sarah White. Essa garota em coma talvez nunca saiba que foi seu irmão quem terminou tudo para ela com o frio cano de uma arma. Quando a barreira que substituía o coração de White se quebrou, um segundo grande colapso começou, iniciando em Nova York. A elite da Associação dos Magos correu para estabilizar o núcleo da barreira. No entanto, devido à formação-chave que estava faltando, a situação parecia sombria. Para evitar danos irreparáveis, Libra recebeu oficialmente a missão de ajudar na busca pelo núcleo perdido da formação. Os anciãos identificaram White como chave para resolver o problema, o que levou Libra a mobilizar todos os membros. A origem de White é secreta, e apenas o olho de Deus de Léo pode localizá-la. Encontrar Léo agora é crucial. Neste momento, diante de Léo, em coma, o rei da depravação dos 13 reis do outro mundo apareceu. Para ele, a destruição do mundo é entediante, um mundo de humanos e monstros é muito mais interessante. Assim, para tornar o enredo mais intrigante, Léo foi despertado, Léo foi libertado. Embora ainda com a visão prejudicada, Léo caminhou em direção ao chão, movido pela sua determinação. O terreno estava em caos, o Rei do Desespero estava usando as poderosas habilidades inatas de Black para transformar tudo em ruínas, com prédios voando por todos os lados. A Associação dos Magos detectou a origem do poder Sarah Black. Investigadores notificaram Klaus com urgência de que Black estava usando seus poderes à custa de sua própria vida. Se não fosse detido logo, a barreira colapsaria completamente, e Black também pereceria. Do outro lado, para amplificar a atmosfera apocalíptica, o Rei da Depravação invocou incontáveis ghouls. Desconhecendo a situação acima do solo, Léo perseverou. Quando seus óculos caíram, sua visão gradualmente voltou. Pensou em White e em todos no Libra. Eventualmente, uma luz apareceu diante deles, não de esperança, mas de uma cidade em ruínas. Dominado pelas emoções, Léo percebeu que algo havia acontecido com White. De repente, Sonic apareceu com um vídeo de White pedindo ajuda a Léo, algo destinado a Klaus, mas que chegou a Léo por engano. Nada disso importava agora. Depois de se conter por tanto tempo, era a hora de Léo salvar o mundo. Ele correu com todas as suas forças, enfrentando hordas de ghouls em seu caminho. No momento crítico, o Homem da Sorte apareceu, trazendo uma chuva de meteoros. O Homem Sortudo, Abrams, surgiu das chamas, informando Léo que White era o segredo da barreira. Léo já havia deduzido isso. Agora, tudo o que restava era encontrar o Rei do Desespero e acabar com tudo. Léo continuou avançando, inabalável. Nesse momento, o Homer blindado chegou, sabendo que Léo estava indo em direção à barreira. Sem hesitar, o Homer liberou todo o seu poder. Léo foi lançado para o alto, mas, felizmente, Chen o pegou justo antes de colidir com um prédio. Uma linha de sangue puxou Léo de volta enquanto Zed o ajudava a pousar em segurança. No entanto, Léo continuou avançando cegamente. Tal avanço imprudente não era viável, e Zed o puxou de volta, chamando-o de tolo. Como alguém poderia correr sozinho para o perigoso núcleo da barreira? Mas Léo estava resoluto. Zed estava irritado. Embora a coragem de Léo fosse admirável, a imprudência poderia levar à perda desnecessária de vidas. Como membro do Libra, Léo precisava lembrar que ele nunca estava lutando sozinho. Ele tinha seus companheiros ao seu lado. Na igreja destruída, o Rei do Desespero aguardava quieto o momento final. Nos degraus manchados, um homem de cabelos vermelhos caminhava lentamente. O recém-chegado não era outro senão Klaus von Reniers, o pico da força do Libra. Klaus não recuaria. Ele pressionou o Rei do Desespero para liberar a consciência de Black. O Rei do Desespero lançou um meteoro, que Klaus bloqueou facilmente. Enfrentando o controle sobrenatural de alto nível do Rei do Desespero, Klaus o superou com força bruta, quebrando a petrificação para capturá-lo. Mesmo ao confrontar o Rei do Desespero, Klaus permaneceu gentil, preferindo sacrificar a si mesmo para proteger o garoto à sua frente. O Rei do Desespero não conseguia entender por que os humanos eram tão tolos, sempre assumindo responsabilidades desnecessárias que não diziam respeito a eles. Talvez apenas a destruição pudesse iluminá-los. Este foi o confronto final entre os mais fortes da humanidade, e o Rei do Desespero. Klaus, o ápice da força do Libra, se manteve firme contra o Rei do Desespero, um dos 13 reis alienígenas. O Rei do Desespero usava sua poderosa psicoquinesia para controlar os destroços dos prédios ao redor, atacando Klaus. No entanto, o estilo de combate sangrento da rede cerebral de Klaus era igualmente formidável, emitindo deslumbrantes correntes de luz. Mas o Rei do Desespero se mostrou superior. À medida que o céu se enchia de luz e distância,
destroços. Klaus foi derrotado, caindo em uma poça de sangue quando a poeira se assentou. Enquanto isso, Léo corria contra o tempo. O caminho à frente era perigoso para um garoto comum, incerto se sobreviveria. Léo caía e se erguia repetidamente, cada vez tirando forças do poder dado pelos seus amigos do Libra. Dessa vez, Kaka e Steven, os guerreiros do gelo, e viu Zap com um sorriso largo, anunciando que uma nova missão os aguardava. Apesar do caos ao redor, Zap parecia sempre em busca de diversão, nunca deixando de encontrar uma oportunidade para se distrair. Léo suspirou, já sabendo que não poderia relaxar por muito tempo. A luta contra as forças do mal era incessante, e seus amigos no Libra estavam sempre prontos para agir. Zap, com seus ataques indiscriminados, não era menos letal que Abras, e seus ataques frenéticos estavam no auge de sua potência. Léo, mais furioso do que nunca, sentia raiva o consumindo, talvez pela perda do último dos olhos de Deus, o que o deixará especialmente perturbado. Mas para Zap, um verdadeiro homem apenas seguia em frente, sem se importar com as dificuldades. O Rei do Desespero se despediu de Klaus, sentindo uma certa tristeza pela condição de Black que, assim como Klaus, sempre se sacrificava pelos outros. Ele acreditava que esse tipo de pessoa não merecia viver, que seu fim estava próximo. Com o fortalecimento de Léo, o Rei do Desespero percebeu que talvez algo milagroso fosse possível. Embora Léo não fosse fisicamente forte, ele possuía um coração valente, tão corajoso quanto o de Klaus. A esperança floresceu quando Léo, com os olhos de Deus, finalmente localizou Black ainda lutando com todas as forças. Naquele momento, em um lugar devastado, tanto Léo quanto o Rei do Desespero permaneciam firmes, como no começo da batalha. A única pessoa capaz de derrotar o Rei do Desespero e salvar Black agora era White. Léo, com seus olhos de Deus ativados, avançou na direção do Rei do Desespero. Antes que o rei pudesse reagir, ele percebeu White se aproximando. A expressão no rosto do Rei do Desespero, com seus olhos vermelhos sangrentos, mostrou um lampejo de clareza. Black havia retornado, e, embora ele quisesse manter White, seu poder estava quase esgotado. White, sentindo-se abençoada por ter tido mais 3 anos de vida, estava pronta para partir. Usando as últimas forças de Black, ele selou White com um coração triste, mas conseguiu reparar a cidade inteira. Raízes douradas se espalharam por toda a Nova York, restaurando rapidamente tudo à sua forma original. Mas para Léo, que perderá White, nada seria o mesmo. No meio dos escombros, apenas ele e Klaus restaram, 2 heróis igualmente determinados. Klaus percebeu que Léo havia amadurecido, mas ao encarar o homem que era como um mentor e pai, Léo finalmente perdeu o controle e começou a chorar. Tudo isso foi observado por Black à distância, questionando-se se White no céu havia visto seu valente cavaleiro. Como seria ter um monstro sobre sua cabeça, pronto para devorá-la a qualquer momento? Neste instante, um grupo de humanos, com potes na cabeça, caiu do céu, incluindo o azarado Léo. Por sorte, Zap chegou a tempo de salvá-lo. Ele achou engraçado o pote na cabeça de Léo e o pequeno Carol dentro dele, que parecia muito fofo. Os outros também sobreviveram à queda, mas o pequeno Carol dentro do pote escapou. Isso, como esperado, era obra do Rei da Depravação, que adorava causar confusão. Por tédio, ele havia criado milhares de bestas devoradoras. Essas criaturas ferozes podiam viver por apenas 6 horas, mas se reproduziam infinitamente durante esse tempo. O número delas logo sobrecarregou Zap e Léo, mas felizmente, os membros mais poderosos da Libra chegaram para ajudá-los. Era hora de mostrar suas verdadeiras habilidades. Zap rapidamente consertou os vazamentos nos potes, enquanto Klaus zombava dos nomes repetitivos das habilidades de combate. Foi então que Chen trouxe uma notícia ruim, e várias gigantescas bestas devoradoras estavam indo em direção a eles. No entanto, as gigantescas bestas foram rapidamente perfuradas. Os capangas ficaram sem palavras com o choque. As restantes bestas devoradoras, aterrorizadas, recuaram. O caos havia passado. Este era Nova York, uma cidade de caos e maravilhas. Você poderia ser bombardeado por monstros a caminho do trabalho, sequestrado por OVNIs ou até esmagado por um monstro gigante enquanto assistia a um filme. Porém, para Léo, acostumado a tudo isso, esses problemas eram menos preocupantes do que sua carteira vazia. Mas tudo valia a pena se ele conseguisse o novo jogo, Blind Blockade Battlefront. Ele pensou que poderia relaxar por um tempo, até que Zap ligou para ele. Léo abriu a janela e viu Zap mais uma vez com seu sorriso característico, anunciando que uma nova missão os aguardava, e lá estava Zap, andando de motocicleta com Zed, jogando uma caixa para Léo entregar à Câmara Municipal. Quando Léo abriu a caixa, ficou chocado ao encontrar a cabeça do atual presidente dentro. Na verdade, a cabeça do presidente havia sido roubada. Klaus tinha certeza de que isso era obra de Durer, o duque sem cabeça de outro reino, cujo maior hobby é colecionar cabeças de celebridades. Agora, ele havia levado a cabeça do presidente, arriscando uma guerra entre os humanos e os seres de outros mundos. Com isso, a tarefa de manter a paz mundial recaía sobre Libra. Enquanto isso, o presidente
presidente pediu que Léo entrasse em contato com a Casa Branca, mas agentes chegaram à porta de Léo e seu apartamento foi consumido pelas chamas. O contato com Léo foi perdido. E Zap, achando que sua entrega havia matado Léo, assassinou um líder de gangue em um acesso de raiva. O caos se espalhou pela cidade quando a notícia da cabeça desaparecida do presidente foi divulgada no mercado negro, com várias forças querendo apreender essa cabeça que valia centenas de milhões. No entanto, nenhum corpo foi encontrado no apartamento de Léo. O presidente havia previsto o perigo e fez com que Léo o ajudasse a fugir antes. Os dois foram perseguidos pelo submundo da cidade. Léo foi avistado e fugiu, mas Chen chegou a tempo de derrotar facilmente o monstro. Léo havia acabado de se encontrar com Libra quando foi alvejado por um tiro e teve que continuar sua fuga com outra pessoa. Mas antes que pudessem ir muito longe, apareceu um monstro roxo. Nesse momento, Kaká chegou em uma motocicleta armada. A motocicleta se transformou no modo de combate. Após uma série de explosões, o monstro foi reduzido a cinzas. Essa é a maior gangue de Nova York, os ceifadores. Eles cercaram Léo apenas para arrancar a cabeça do presidente que ele estava segurando. Infelizmente para eles, maior número nem sempre significa maior força. Patrick e Neika, dirigindo um jipe armado, dispersaram facilmente a multidão desorganizada. Através desses perigos, os amigos de Léo o ajudaram a transformar o perigo em segurança, fazendo até o presidente se maravilhar com a popularidade de Léo. O presidente, que não tinha amigos em posições altas há muito tempo, só enfrentava problemas intermináveis, tanto internos quanto externos. Enquanto falavam, a Câmara Municipal apareceu diante deles. De repente, Han surgiu pela esquerda, enquanto tanques escondidos ao redor deles abriram fogo contra Han e Léo. Após uma explosão de chamas, Han comentou sobre sua chegada oportuna. Mas onde estava Léo? Han havia jogado Léo a dezenas de quilômetros de distância. Olhando para cima, Léo ficou tão chocado que até o olho de Deus foi ativado. De volta ao ponto inicial, Léo queria desistir, mas o presidente, furioso, insistiu em manter a fé enquanto houvesse uma mínima chance. Assim, Léo avançou em direção à Câmara Municipal sob o fogo dos tanques, ativou o olho de Deus e controlou a visão de todos os inimigos, conseguindo entregar o presidente à Câmara Municipal com sucesso. No entanto, Léo ficou atônito com a cena à sua frente. Klaus e Steven foram subjugados por um monstro misterioso, e o secretário apontava uma arma para Léo. Descobriu-se que o secretário e o Duque sem cabeça, Durer, haviam conspirado para roubar a cabeça do presidente e instigar uma guerra. O que chocou Léo não foi a traição do secretário, mas o fato de Klaus e Steven não terem resistido. Assim, a tempestade passou, e o presidente retomou seu papel, continuando a lutar pela paz entre os dois mundos. Léo não conseguia entender por que, com líderes tão poderosos, ele, o menos capaz, era enviado para entregar pacotes. Tudo o que ele podia fazer era sorrir amargamente. Este é um hospital de outro mundo que desapareceu há 3 anos. No heliporto, enfermeiras em trajes de risco biológico aguardavam os feridos. A situação era tão bizarra que os pilotos não ousaram pousar, mas o tempo não espera por ninguém. Zap estava quase à beira da morte, então não havia escolha a não ser pousar à força. A estranheza do hospital é indescritível. O médico que veio ajudar Léo acabou sendo apenas uma criança, deixando Léo completamente confuso. Ele rapidamente chamou seus superiores. Para sua surpresa, Klaus e Steven já havia estado neste hospital antes, 3 anos atrás, quando o grande colapso começou, transformando toda Nova York em ruínas. Klaus encontrou uma menina que havia perdido sua mãe nos escombros. Eles precisavam encontrar um hospital próximo para fazer exames nela. O hospital estava sobrecarregado, e o diretor disse que estavam fazendo o melhor possível, mas era uma gota no oceano. Eles não sabiam quando o aterrorizante colapso iria acabar. A jovem médica, Luciana, estava tão exausta que adormeceu em pé. Klaus tinha um imenso respeito por essas anjos de branco. No entanto, problemas internos continuavam sem solução, e novas ameaças externas surgiram. Um monstro misterioso apareceu do lado de fora do hospital. Klaus puxou um espelho e descobriu que era um vampiro. Ele confrontou o inimigo, perguntando se os vampiros eram os responsáveis pelo colapso de Nova York. Surpreendentemente, a resposta foi não. O outro mundo existe ao lado da Terra, sobrepondo-se periodicamente de uma maneira que ninguém pode impedir. Sem mais delongas, Klaus lançou seu estilo de combate de sangue da rede cerebral, e Steven ativou o congelamento de sangue esmeralda. No entanto, o vampiro mau os considerou. Um cão-monstro os distraiu, correndo em direção a Klaus. Enquanto o vampiro golpeava rapidamente, Klaus conseguiu bloquear esse golpe mortal. Seus ataques incomodavam o vampiro, mas não o impediam, especialmente porque Léo não estava lá. Eles estavam enfrentando um vampiro ancião, além de suas capacidades. Apesar de possuírem um escudo indestrutível e o formidável congelamento de sangue de Steven, a velocidade dos seus ataques não se comparava às habilidades de cura do vampiro. O cão-monstro já havia invadido o hospital,
ameaçando humanos escondidos com perigo iminente. Klaus não podia permitir que morressem, então mandou Steven resgatá-los. Ele prometeu sobreviver por 100 segundos, tempo dentro do qual Steven teria que eliminar o cão-monstro e vir em seu auxílio. Uma corrida contra o tempo começava. O vampiro lançou uma barragem de ataques, e Klaus resistiu ferozmente os 100 segundos mais difíceis imagináveis. Mas a vitória não ocorreu como esperavam. Um enorme prédio caiu do céu, ameaçando esmagar Steven e Klaus. O tempo congelou naquele momento, quando poderosos magos da Associação Mágica chegaram. Eles lançaram uma barreira que pôs fim ao grande colapso, e Klaus e Steven caíram em coma. Quando acordaram, uma Nova York renovada surgiu, onde humanos e monstros coexistiam pacificamente. Mas o hospital havia desaparecido, só para reaparecer 3 anos depois. Um acidente de carro fez várias pessoas recobrarem suas memórias. Numerosos socorristas saíram do hospital e organizaram uma operação de resgate no local. O diretor do hospital, que estava longamente ausente, também apareceu. O grupo entrou no hospital, onde Zap, antes à beira da morte, agora parecia ileso. Klaus reconheceu o médico que estava tratando Zap, mas o médico virou-se e correu. Klaus o agarrou, e o médico se dividiu em 2 pessoas. Como se esperasse a surpresa de Klaus, uma criatura parecida com um bastão de outro mundo apareceu. A transformação da menina remontava ao grande colapso de 3 anos atrás, que não prejudicou apenas os humanos, mas também deixou devastação em outro mundo. Um mago de outro mundo chamado Magura, que buscava sobreviventes entre os 2 mundos, se deparou com o hospital onde o destino de todos era desconhecido, exceto de Luciana, que estava mal viva. O bondoso Magura deu a Luciana a habilidade de se duplicar. A menina viveu de acordo com as expectativas, curando pacientes continuamente com suas habilidades. O grupo então se aventurou mais profundamente no hospital, encontrando centenas de múmias humanos feridos pelo cão-monstro anos antes, não mortos, mas usados como alimento para o cão-monstro, que havia evoluído para uma forma humanoide. Ele veio ao hospital com a intenção de massacrar, mas a aparentemente frágil Luciana explodiu em poder. Incontáveis duplicatas apareceram e desmembrou o cão-monstro. Após recombinar-se, Luciana se transformou em uma mulher formidável. No entanto, lidar com a besta exigia confrontar seu mestre. O vampiro de 3 anos atrás reapareceu e atacou Luciana diretamente. Uma luz vermelha brilhou, e um homem apareceu, bloqueando o golpe mortal. 3 anos depois, a força de Klaus havia melhorado notavelmente. Embora não pudesse derrotar um vampiro ancião sozinho, agora ele conseguia resistir por 133 segundos, uma grande melhoria. Dessa vez, ele não estava lutando sozinho. Usando o olho de Deus para ver o DNA do vampiro, ele descobriu o nome completo do inimigo. Era hora de se despedir. No meio do olhar chocado do ancião, Klaus iniciou a execução. Outro poderoso vampiro foi eliminado. 3 anos haviam se passado, e tudo parecia diferente, mas de alguma forma imutável, exceto por Zap, que havia sofrido outra fratura esmagadora. O enorme Duque Markiev circulava pela cidade, mas, nesta cidade, todos estavam acostumados com tais cenas. Alguns até visitavam Nova York especialmente para ver isso. Léo, sem olhar para o caminho, acabou esbarrando em um líder de gangue visitante. O chefe, de bom humor, decidiu bater em Léo. Em seu momento de desespero, Léo viu Chen no telhado, mas Chen o ignorou. Enquanto isso, sem vampiros ou distúrbios de outro mundo, Steven planejava uma festa para relaxar. A babá estava genuinamente feliz ao ver seu pequeno protegido tão relaxado. Fazia muito tempo. Léo acabou espancado, perdeu dentes, e o dinheiro que ia enviar para sua irmã foi roubado. Sonic se compadeceu de Léo e não entendia por que ele não usava o olho de Deus contra aqueles bandidos. Somente Léo sabia o quanto ele desprezava aqueles olhos por causa do sacrifício de sua irmã. Amigos se reuniram na casa de Steven, trazendo presentes cuidadosamente escolhidos. Surpreendentemente, o Steven, geralmente ágil, tropeçou e caiu. Depois que a babá saiu, a sala se encheu de risos. Então, todos os convidados levantaram os braços e de repente apontaram armas estranhas para Steven. Eles eram de uma organização misteriosa planejando sequestrá-lo. Como vice-líder da Libra, Steven não era alguém fácil de ser subjugado. Ele suspeitava desses convidados desde o começo. Fingindo cair ao entrar, Steven injetou seu sangue em vários deles, transformando todos os inimigos em estátuas de gelo instantaneamente. Embora essas pessoas tivessem passado quase um ano se aproximando de Steven, a recente instalação de uma arma ao vivo havia levantado suspeitas. Klaus, um defensor da justiça, não permitiria que Steven tomasse a lei em suas próprias mãos. Steven chamou suas forças privadas para limpar a bagunça. O homem estava prestes a entrar em um momento de iluminação quando uma mulher irrompeu, gritando furiosamente para Zap. Ela havia perdido seu gato, que era como sua âncora de vida, declarando que não queria viver sem ele. Uma mulher loira próxima zombou de Teresa, mas Teresa não era uma pessoa comum. Ela lançou um feitiço que selou
revelou e depois explodiu o peito da zombadora, revelando que Teresa herdara a linhagem de um clã que usava maldições, tornando-a uma feiticeira nata. Ela então amaldiçoou o irmão de Zap, ameaçando-o com uma explosão caso o gato não fosse encontrado dentro de 13 horas. Enquanto isso, Léo foi até Patrick para pegar uma arma emprestada. Patrick orgulhosamente apresentou uma arma devastadora, mas Léo pegou apenas um bastão e saiu. Ele foi a um bar para recuperar sua carteira, que continha as despesas de sua irmã, e estava determinado a recuperá-la. No entanto, sem o olho de Deus, Léo foi facilmente nocauteado com um soco e zombou com um bastão de choque. O líder da gangue, satisfeito, voltou para o bar apenas para encontrar uma beleza de cabelo curto, achando que sua sorte estava explodindo. Primeiro, o dinheiro, depois um encontro romântico. Ele pensou que Nova York realmente fosse seu lugar da sorte. Chen bebeu o copo que o homem ofereceu, para deleite do líder da gangue. A mulher então propôs uma aposta de bebida, o perdedor faria o que o vencedor dissesse. O chefe se animou imediatamente com o desafio. Como um novato em Nova York, as bebidas misturadas por um bartender de outro mundo eram 100 vezes mais fortes que as bebidas mais fortes conhecidas pelos humanos. Normalmente um grande bebedor, ele estava quase acabado depois de apenas 2 copos. Enquanto isso, a mulher ao seu lado estava se divertindo bastante, enfrentando a última bebida. O chefão negro não conseguia nem levantar o copo. Chen soltou uma baforada pesada de álcool, o que foi a gota d'água. O homem desabou pesadamente. Chen desapareceu do bar com as carteiras do homem e de Léo. Léo estava imensamente frustrado com seu dia de azar. De repente, uma figura apareceu Zap, ainda mais azarado. Ele estava procurando por seu gato há 12 horas e não o havia encontrado. Em 1 hora, a maldição de Teresa se ativaria, e ele perderia seu irmão. Mas Léo, não familiarizado com a situação, estava impotente para ajudar. Ele só podia levar Zap para implorar a Teresa. Na mansão do general, completamente isolada, um par de óculos se quebrou de repente, fazendo o general fugir em pânico. Inesperadamente, várias mulheres apareceram do nada e começaram a disparar violentamente contra ele, lideradas por Chen. Essas mulheres eram membros do departamento de inteligência da Libra, conhecidas como o escritório dos lobos. A vice-diretora estava particularmente frustrada com essas mulheres, apesar de dispararem 93 balas. Nenhuma acertou o general. Essas mulheres estavam focadas em coletar inteligência e não tinham interesse em assassinato, sendo apoiadas pela sua diretora tranquila. Após um dia movimentado, os lobos foram cada um para seu lado, mas um novo membro alcançou Chen para perguntar como encontrar seu próprio borboleta. Os lobos possuem habilidades invisíveis, permitindo-lhes alterar as regras do mundo em pequena escala e fazerem-se desaparecer. No entanto, essas habilidades são limitadas, e o uso excessivo pode levar ao desaparecimento permanente. A borboleta é a única maneira de prevenir esse desaparecimento. A borboleta de cada lobo é diferente, mas representa aquilo que mais valorizam. Chen afirmou que encontrar a própria borboleta só pode ser feito individualmente. Steven ligou para perguntar sobre a missão de Chen, confirmando que o plano do soldado vampiro do general havia sido frustrado. Satisfeito, ele disse a Chen para descansar bem. Após a ligação, um raro rubor apareceu no rosto de Chen. Ao voltar para casa, achando que teria um descanso, ele não esperava que o implacável general tivesse encontrado aliados para confrontar o escritório dos lobos e tivesse reiniciado o plano do soldado vampiro. Todos os membros do escritório dos lobos se reuniram, prontos para ir diretamente à base militar do general para destruir suas instalações e documentos do plano. Como se soubesse de uma infiltração, o general lançou um míssil para Nova York, carregado com um vírus vampiro. Com suas habilidades invisíveis, os lobos facilmente se infiltraram na base. Nem o concreto reforçado com aço, capaz de resistir a armas nucleares, nem os lasers que poderiam penetrar qualquer coisa conseguiram deter as mulheres. Logo, as instalações importantes da base estavam em alerta, causando grande ansiedade no general. Klaus também estava nervoso. Ele recebeu informações de que uma desertora do escritório dos lobos, chamada Bairou, havia acabado de fazer um acordo com o rei da hipersensibilidade, um dos 13 governantes de outro reino, que possui as habilidades sensoriais mais fortes. Se Bairou adquirisse seus poderes, ela poderia representar uma ameaça para os lobos invisíveis. Uma mão sinistra alcançou o peito de uma mulher, apertando fortemente seu coração. Esse monstro, capaz de capturar os lobos invisíveis, era a desertora Bairou. Embora os lobos possam tornar-se intangíveis, dividir-se infinitamente não equivale a zero. Bairou fez um acordo com o rei da hipersensibilidade para ganhar habilidades sensoriais amplificadas infinitamente, contrariando perfeitamente os lobos. Chen já havia denunciado Bairou por roubo de fundos, o que a levou a ser procurada. Agora, abandonando sua beleza por vingança, Bairou capturou 4 membros centrais do escritório dos lobos. Tudo o que restava era capturar Chen e destruí-la. Apesar de seus sentidos aguçados, Bairou ainda
ainda não conseguia detectar Chen, o que indicava o quanto ela havia diluído sua presença. Bairou forçou seus sentidos ao limite, mas ainda assim não conseguiu encontrar Chen. Frustrada e furiosa, ela liberou totalmente seus poderes sensoriais. Sons que ninguém mais podia ouvir ecoaram na mente de Bairou, marcando o confronto final entre a diluição absoluta e a percepção absoluta. No entanto, o resultado foi esmagadoramente favorável a Chen. Levando Bairou à loucura, ela forçou Chen a continuar diluindo sua presença, chegando perto da não-existência. Quando Chen estava à beira de desaparecer completamente, Bairou finalmente a localizou, mas apenas pegou uma pistola. Em um momento de descuido, Bairou disparou contra si mesma. Enquanto caía, os lobisomens restantes correram até o lançador e impediram o lançamento do míssil. O plano maligno do general foi frustrado, e o mundo foi salvo mais uma vez por Libra. Devido à diluição excessiva, Chen desapareceu completamente deste mundo. O departamento de lobisomens ativou com urgência um plano de emergência, liberando o longamente selado Borboleta. Steven, carregando ao Borboleta o de Chen, foi até a residência de Chen. Ao chegar à porta de Chen, guiado por um bando de tolos atrás de si, Steven abriu a porta. De repente encontrou Chen, segurando lixo e com uma expressão aterrorizada, claramente não querendo que Steven visse seu quarto bagunçado. Finalmente, Chen explodiu. A cidade de Nova York é muito perigosa. Simplesmente conversar com amigos pode resultar em ser despedaçado em fragmentos por monstros. Embora não haja risco de morte, as pessoas frequentemente sofrem fraturas, tornando impossível trabalhar como mordomo. A chefe das empregadas da família Reniers ligou para o velho mordomo, dizendo-lhe para descansar. Ela enviaria um jovem mordomo para substituí-lo. Todos estavam curiosos sobre esse novato, mas teriam que se contentar. Chen e Steven observavam secretamente Klaus, vendo-o beber chá feito por outra pessoa pela primeira vez. Enquanto isso, Zap causava problemas e pedia ajuda, mas foi parado por Chen para não perturbar o chefe. O novo mordomo, Philip, correu até lá e, habilidosamente, fez os primeiros socorros em Zap. Com Philip a bordo, o velho mordomo finalmente pôde relaxar. Essa também foi a primeira oportunidade de Léo de aprender sobre esse homem misterioso. No entanto, Philip não estava satisfeito em ser apenas um mordomo. Seu verdadeiro sonho era se tornar um lutador da Libra, assim como o velho mordomo. O velho mordomo não achava que Philip fosse capaz. Uma vez exposto aos segredos da Libra, o cérebro de Philip se tornaria uma fortuna bilionária, tornando-o um alvo para muitos. Suas habilidades humanas não seriam suficientes para lidar com isso. Sentindo-se rejeitado, Philip foi beber sozinho, sem perceber que o aviso do mordomo logo se tornaria realidade. Philip entrou em uma armadilha inimiga, prestes a ter seu cérebro retirado. Logo depois, Philip retornou à sede da Libra e foi até o computador no centro de comando da Libra. Nesse momento, o velho mordomo apareceu atrás de Philip e se comunicou com ele tocando em seu corpo. Seguindo as instruções do velho mordomo, Philip levantou a pálpebra esquerda, revelando uma órbita ocular vazia. O velho mordomo percebeu que o cérebro de Philip havia sido roubado e o inimigo planejava usar Philip para extrair os segredos da Libra. O velho mordomo contra-atacou enviando informações falsas para o inimigo através do computador, aproveitando a confiança excessiva dos adversários para nocautear Philip. Ele pediu a Léo que usasse o olho de Deus para localizar o cérebro de Philip. Quando todas as pistas ficaram claras, o velho mordomo impediu Klaus, que estava se preparando para um resgate. No entanto, ele ainda queria dar uma chance ao jovem mordomo. Se o mestre tivesse que resgatá-lo, isso poderia diminuir completamente a paixão do jovem pela profissão de mordomo. O velho mordomo decidiu lidar com o resto sozinho. Usando o olho de Deus de Léo, o velho mordomo estabeleceu contato com os inimigos e os advertiu para se entregarem rapidamente ou enfrentarem a morte, mas os monstros não se importaram. Conforme o carro se aproximava do reduto inimigo, o velho mordomo ativou o modo de combate do veículo. O inimigo estava totalmente armado e aguardando. O veículo blindado rompeu os portões, e o sistema auxiliar de mira foi ativado, instantaneamente trancando todos os inimigos. Após uma rajada selvagem de tiros, o veículo cortou os inimigos como uma trituradora de carne. Léo localizou o cérebro de Philip, mas ele foi roubado por um inimigo misterioso. Após limpar os inimigos menores com um canhão, o velho mordomo perseguiu a figura misteriosa, que não se deixou provocar facilmente e disparou vários mísseis contra o mordomo. Calmamente, o velho mordomo pressionou o botão de ejeção, e o carro subiu para o ar, transformando-se em uma aeronave e liberando sinalizadores, fazendo com que todos os mísseis perdessem seus alvos. Ao ver isso, o inimigo misterioso sacou duas lâminas e derrubou containers para bloquear a perseguição. O velho mordomo então ativou a forma definitiva do veículo. Quando o mordomo se aproximou, o inimigo misterioso desceu de cima e desferiu um golpe devastador, aparentemente cortando o velho mordomo ao meio. Parecia que a batalha estava decidida, mas inesperadamente, carne nova cresceu do corpo do velho mordomo. Com o lançamento de um morteiro, a figura misteriosa se transformou
ordial em fumaça de cinzas. O cérebro de Philip foi devolvido às mãos de Zap. Após o ordial, Philip finalmente entendeu os perigos de se juntar à Libra e lamentou suas ações anteriores. No entanto, o velho mordomo acreditava que ele estava qualificado para entrar na Libra. Os lendários olhos de Deus podem ser removidos por meios médicos. Léo não sabia. No entanto, ter Zap como amigo desastroso era realmente horrível. Apesar de estar cercado por inimigos formidáveis no subsolo, Zap expulsou Léo para servir como uma bomba humana. Léo acordou no hospital do Reino Fantasia, com a doutora Luciana aparecendo para ajudá-lo a recordar suas memórias antes da concussão, o que o frustrou profundamente. No entanto, já que ele estava lá, Léo decidiu perguntar à médica se havia alguma forma de tratar a perna de sua irmã. A doutora Luciana procurou por um longo tempo usando seus clones, mas não encontrou solução. Se a perna de sua irmã estava tão problemática, seus próprios olhos estavam ainda mais sem esperança. Para a empolgação de Luciana, ver o olho de Deus a animou, pois era a primeira vez que ela via tal objeto divino. Lendas dizem que a cegueira sempre afeta alguém próximo ao portador do olho de Deus, um ponto confirmado pela aparição de Magura. Além disso, remover o olho de Deus não é um procedimento médico, mas sim uma violação de um pacto divino. Se até Magura dizia isso, não havia realmente esperança para a recuperação de sua irmã? Nos olhos de sua irmã, Léo era um herói, mas o Cavaleiro da Tartaruga decepcionou a princesa repetidamente. De volta à sede da Libra, Léo encontrou aquele homem magnífico novamente e lembrou o que Klaus havia dito durante o primeiro encontro. Justo quando Léo estava começando a ter esperanças novamente, foi chutado para longe por Zap. O sorriso caloroso de Steven aterrorizou os dois. Reza a lenda que, quanto mais Steven é pressionado aos seus limites, mais amável ele se torna. Steven não dormia há uma semana. Havia inimigos se preparando para invocar uma catástrofe que destruiria Nova York, através de um arranjo de teletransportação criado com códigos de rede. Como o velho mordomo havia retornado para o casamento de sua sobrinha, a tarefa de defesa de códigos recaiu sobre Steven. Após completar o código final, Steven começou oficialmente a rastrear o inimigo. Nesse momento, o Dr. Vor começou a causar problemas na cidade. Este inimigo, capaz de regeneração celular infinita, era um adversário formidável. Klaus imediatamente chamou todos os membros da Libra para a ação, deixando apenas Anila para vigiar a sala vazia. Atraída por um som estranho, Anila foi investigar. O colossal deus do desastre cobria toda a cidade. Se sua mão tocasse o solo, a cidade se transformaria em ruínas. Em um momento tão crítico, os membros da Libra só podiam permanecer no telhado. O inimigo misterioso havia ocupado a sede da Libra e ativado o sistema de defesa. A tentativa de Zapileu de se infiltrar pelo esgoto falhou, e a tentativa de Chen de entrar pelo ar também não teve sucesso, pois as defesas do prédio haviam sido ainda mais reforçadas. Após a ativação do sistema de defesa de nível 5, o prédio foi completamente isolado do mundo exterior. Chen escapou por pouco de ser detectada. Antes do impacto, Chen viu que os quartos da sede estavam infestados de mosquitos. O chaveiro disse que levaria 3 horas para destrancar. No entanto, o deus do desastre não os esperaria. Kaká, que não era visto há muito tempo, estava pronto para quebrar a defesa da sede à força. Steven ficou furioso. O rastreador de invocação que ele passará uma semana criando não poderia ser destruído por Kaká com um único tiro. Nesse momento, o monstro misterioso que ocupava a sede ligou, afirmando ser o recém-nascido deus inseto, que precisava usar a sede da Libra para se proteger durante seu último passo em direção à divindade. Klaus naturalmente se recusou, mas o monstro mosquito não recuou e ativou o modo de defesa final da sede. Steven estava incrivelmente frustrado. Klaus tentou confortá-lo, enquanto perguntava a Léo se ele poderia compartilhar sua visão com ele, usando o olho de Deus em combinação com uma mini besta para desviar da rede de luz e evitar acionar as defesas. Klaus só conseguia liberar sangue continuamente, sem conseguir recuperá-lo. Apesar de seus níveis de sangue estarem diminuindo, os passos de Klaus não desaceleravam. A palavra o desistir nunca esteve no dicionário daquele homem. Kaká iniciou o ataque conforme o planejado. O monstro mosquito demorou para reagir. Quando finalmente o fez, Klaus, carregando Léo, já estava na sua frente. Sem o olho de Deus, o monstro não conseguia ver a rede de luz e direcionou seu exército de mosquitos para Klaus. O contato entre os mosquitos e a rede de luz causou uma violenta explosão. O chaveiro aproveitou a oportunidade para abrir uma brecha. O resto ficou por conta de Klaus. Em um canto da cidade, um grupo de pessoas estava comemorando por ter invocado o deus do desastre. Contavam com entusiasmo os segundos, mas uma sombra destrancou a porta. Finalmente, tudo se acalmou. Nesse dia, Chen parabenizou Léo, que era responsável por organizar a reunião anual da Libra. Léo atendeu às expectativas ao garantir um local no Bar Sky Pavilion de 8 estrelas. Nesse evento, Léo planejou apresentar oficialmente Zed, o novo membro da Libra. Zed ficou tocado por essa consideração. Queria agradecer a Léo pessoalmente,
mas ouviu uma conversa sobre o alto custo do Sky Pavilion. Devido ao seu preço, uma taxa extra precisaria ser cobrada de todos, o que Zap, sendo menos afortunado, recusou. Isso levantou a questão de Zed, que raramente saía em missões, talvez tivesse que pagar mais. Zed entendeu que era diferente dos outros membros da Libra. Embora fosse um homem-peixe e não pudesse se mover livremente, não queria aproveitar-se de benefícios sem contribuir. Assim, ele resolveu procurar um trabalho. No entanto, sem experiência de trabalho ou visto, Zed enfrentou rejeições repetidas. De coração partido, Zed ficou bêbado no bar. No caminho de volta para casa, ele esbarrou no traficante de armas Mira, que confundiu sua bolsa de oxigênio com um sistema de som de alto nível que ela queria. Ela imediatamente enviou seus homens para roubar o respirador de Jack. Bêbado e indefeso, Zed foi superado e o respirador de Zed foi levado. Sem seu respirador, ele desmaiou. Nesse momento, 3 pessoas que vieram se desculpar encontraram Zed inconsciente e o levaram de volta, colocando-o em um tanque de água. Léo viu o folheto que ele havia dado a Zed para a reunião anual no tanque e percebeu o quanto Zed valorizava o evento e apreciava seus amigos da Libra. Determinado a ajudar, Léo decidiu recuperar o respirador de Zed, garantindo que ele pudesse participar da reunião. Com o olho de Deus ativado, os plunderers malignos não podiam se esconder da visão de Léo. Enquanto todos se preparavam para ajudar Zed a recuperar seu respirador, uma revolta estourou na cidade. Klaus liderou uma equipe para lidar com isso, deixando a tarefa de recuperar o respirador para o imprevisível Zap. É difícil imaginar algo que deixe Zap tão louco quanto uma mulher, mas não é exatamente uma pessoa. Zed, um monstro nascido dos experimentos híbridos de sereia do Conde Maligno, não deveria existir neste mundo. Desde o nascimento, ele só podia se esconder em uma banheira, sofrendo com a solidão, até conhecer seu mestre, o deus da batalha sangrenta. Ele achava que Zed não tinha razão para viver, mas, ao sentir o coração puro da criança, o deus da batalha sangrenta lhe deu uma escolha, de morrer ou viver em solidão como um pária. O Deus misericordioso permitiu que Zed saísse do jarro e visse pela primeira vez a beleza do mundo. E agora, Zed sentia pela primeira vez a sinceridade de amigos. Para ajudar Zed a recuperar seu respirador, Chen e Léo chegaram à empresa de Mira. Eles planejavam elaborar uma estratégia antes de agir, mas Zap, caindo do céu, entrou com toda a confiança no prédio. Os guardas se prepararam para ensinar uma lição ao arrogante tolo, sem saber que estavam enfrentando o deus da guerra Zap. Sozinho, Zap deteve todos os guardas enquanto Chen se esgueirava para dentro e recuperava o respirador. Mira ficou furiosa com a intrusão de Chen, direcionando o sistema de defesa contra ele. Chen ativou a invisibilidade, se teleportou atrás de Mira e agarrou seu coração. Embora Mira fosse uma empresária rica, ela não passava de uma formiga diante da Libra, a menos que fosse uma deusa. Eles conseguiram recuperar o respirador, exaustos ao ponto de quase morrerem. Nesse momento, um pesado mecha surgiu do prédio. O trio, completamente sem forças para lutar, estava à beira da derrota, mas, naquele momento crítico, uma luz vermelha brilhou, seguida por um brilho ofuscante, e o mecha foi despedaçado em pedaços, tudo feito por Zed, mesmo sem seu respirador. Esse foi o primeiro feitiço que o deus da batalha sangrenta ensinou a Zed, o que mudou sua vida. Claro, ele não escapou das provocações de seus amigos travessos. Assim, a maior festa anual e de boas-vindas da história da Libra foi realizada com sucesso. Zed também encontrou um trabalho distribuindo folhetos, usando suas habilidades. Com seus adoráveis amigos na Libra, mesmo tendo escolhido ficar neste mundo, ele nunca mais teria que enfrentar a solidão novamente. Ter uma carteira mais limpa que o rosto e ainda assim ser roubado é simplesmente absurdo. No entanto, Luba não se importa com a sua situação. Sem dinheiro significa apanhar. Léo já havia enfrentado inimigos difíceis como Luba antes, mas nunca um amigo covarde como Mile. Nenhum na grande família da Libra era como ele. Mile fugiu, deixando Léo para apanhar sozinho. Léo se sentiu incrivelmente azarado. Justo então, uma esfera mecânica rolou ao lado de Léo, começou a escaneá-lo e informou que não lhe causaria dano. A esfera se apresentou como um médico mecânico. Usando o olho de Deus, Léo viu que, na verdade, era apenas uma pulga, e não um médico. Enquanto isso, Léo levou Gado para casa, apenas para descobrir que Gado não era uma pulga, mas uma bactéria, de um mundo de bactérias que havia criado um patógeno terrorista chamado Caimi. O objeto que havia atingido Léo era a única arma capaz de combater o Caimi, mas agora estava quebrado. Do outro lado, o Caimi havia fixado seus olhos no amigo de Léo, Mile. Embora naturalmente tímido, Mile era muito bondoso e sentiu uma culpa imensa por ter abandonado Léo. Ele desejava ter o poder de proteger aqueles que mais amava. Nesse momento, um monstro apareceu diante dele, aparentemente ciente do desejo de Mile, oferecendo-lhe poder ilimitado. Quando Mile hesitou em vender sua alma, 2 bandidos se aproximaram, exigindo dinheiro, com o apoio de Luba, o mesmo chefe que havia batido em Léo. Nesse instante, Mile não hesitou mais, seu corpo começou a inflar como um balão, aproveitando o aumento de força. Era
Era hora de lidar com todos os canalhas. A polícia que chegava não impediu Mile de agir. Do outro lado, após esforços incansáveis, Gado consertou a arma definitiva. Agora, era hora de ele e Léo salvarem o mundo com suas próprias forças. Qual é o propósito do óleo de Deus? É para ajudar o senhorio a encontrar seu gato. Encontrar o gato poderia até salvar o aluguel do mês. Léo e Sonic compartilharam sua visão, navegando pela cidade labiríntica e rapidamente encontraram o gato, devolvendo-o ao senhorio. No entanto, enquanto Léo fazia boas ações com o olho de Deus, o corpo de Mile continuava a crescer. Os policiais pareciam sacos de pancada em movimento diante dele. Um policial que Mile derrubou voou em direção a um carro em movimento, que carregava Han, Klaus e o diretor da prisão. Klaus, pressentindo um mau presságio, conseguiu parar o carro com seus poderes e evitou que o policial caísse. Antes que pudessem reagir, outro policial caiu em direção a duas crianças inocentes. Han usou seus poderes para impedir a queda do policial. Ao ver Mile de longe, Klaus percebeu a crise e rapidamente ligou para Steven, declarando uma emergência. Naquele momento, Steven estava com Léo e Gado. Gado confirmou que a condição de Mile era causada pelo patógeno terrorista que, ao anexar feitiços às bactérias existentes, fazia com que elas se multiplicassem infinitamente. Isso não apenas aumentava a força do hospedeiro, mas também evoluía de acordo com a força do inimigo. No entanto, já era tarde demais. As forças da Libra avançaram para enfrentar Mile, mas o ataque de Han falhou em detê-lo e, em vez disso, fez com que Mile ficasse ainda mais forte, lançando Han para longe. Klaus, ao aprender as características do inimigo com Léo, percebeu que o objetivo principal deles deveria ser a captura. Embora pensasse que seus feitiços poderiam facilmente prender Mile, Mile só crescia mais. Então, como se estivesse se desprendendo da pele, ele saiu de sua gigantesca casca e atacou Klaus. Han chegou a tempo de derrubar Mile no chão. Quando Mile reapareceu, estava quase do tamanho de Ultraman. Um monstro gigantesco aterrorizava a cidade, destruindo edifícios com um simples toque. No entanto, em um momento tão perigoso, as pessoas aplaudiam de longe. Então, o Barão Markiev, o rei de Nova York, apareceu, aparentemente com a intenção de defender seu território. A confrontação entre os dois monstros supremos era iminente. Com o apoio do Barão, os mísseis mais avançados da humanidade foram lançados contra Mile, mas isso apenas fez com que Mile evoluísse ainda mais. Após absorver uma rodada de ataques, Mile cresceu ainda mais do que o Barão. Enquanto se enfrentavam, o Barão virou e fugiu. Mile avançou passo a passo, mas ele era apenas uma casca vazia. O bondoso e tímido Mile estava preso em um espaço escondido dentro do corpo do gigante, sem saber o que estava acontecendo. O verdadeiro controlador era o patógeno terrorista, Kaimi, que tentava fazer Mile ceder completamente seu corpo para ser transformado em um ser além dos deuses. No entanto, Mile recusou firmemente. Despertando, Mile ansiava por sua vida passada, tomando sol na grama com seu grande amigo Léo, a quem ele admirava profundamente. Sempre havia se esforçado para proteger seus amigos, não importando o quão forte fosse o inimigo. Agora, possuindo um grande poder, ele não conseguia mais ver seu melhor amigo. Mile começou a chorar, desejando a ajuda de Léo. Salvar o mundo nem sempre requer um super-herói, às vezes, pode ser um macaco. Os monstros da Libra encontraram um verdadeiro monstro. Os ataques mais mortais dos dois mais fortes mal faziam cócegas nos pés de Mile. Mile viu os esforços dos guerreiros da Libra para proteger a cidade, verdadeiros amigos de Léo, que nunca recuam, não importa o quão forte seja o inimigo. Enquanto isso, Léo, a bordo de um veículo voador, se aproximava de Mile. Ele soltou Sonic no corpo de Mile. Léo usou o olho de Deus para acessar os sinais visuais de comando. Sonic procurou por Mile e Kaimi na gigantesca concha. Mile lutava para impedir a destruição causada por Kaimi, mas Kaimi estava determinado a invadir os neuronídeos motores de Mile e destruir tudo. Suportando uma dor imensa, Mile lutava desesperadamente para proteger os inocentes. O olho de Deus de Léo estava no seu limite, mas ele persistia, sem querer ver seu amigo morrer. Nenhum dos dois desistiu, e com a esperança de todos repousando sobre ele, Sonic corria contra o tempo. No momento crucial, Sonic chegou e usou uma arma especialmente feita por Gado para derrotar Kaimi. A eletricidade rapidamente se espalhou pela rede neural de Mile, e o enorme corpo de Kaimi encolheu, caindo em um abismo infinito. Sonic escapou no último segundo, tornando-se um pequeno herói que salvou o mundo. Deixando a movimentada sede, Léo mergulhou na tristeza novamente, questionando se Mile estava sendo intimidado em outro mundo. Nesse momento, Léo sentiu até mesmo Mile chamando por ele. Essa mãe é incrível. Ela destruiu uma unidade blindada no tempo que levou para ir ao banheiro. Depois voltou para a aula como se nada tivesse acontecido, só para participar de uma reunião de pais e mestres. Kaka não teve escolha, já que havia prometido ao filho que compareceria ao dia de observação da escola, mas então Steven teve que se fazer de vítima bem na frente dela. Com um coração
coração bondoso, Kaká decidiu assumir a missão. Cain, sabendo que a mãe não poderia estar presente, a chamou de mentirosa. Kaká, uma mulher forte, sentiu-se impotente diante do filho. Não querendo perder a confiança das crianças, Kaká comprou um sistema de sniper operado remotamente de Patrick. Isso permitiu que ela gerenciasse tanto a família quanto o trabalho, permitindo sua participação no dia de observação da escola enquanto cumpria a missão. No grande dia, Kaká usou o sistema de sniper para cobrir sua equipe, mas logo seus companheiros foram bloqueados por bestas mecânicas. Pensando que já estava tudo acabado, Kaká teve que resgatá-los remotamente do banheiro usando um drone portátil, eliminando rapidamente o inimigo. Kaká suspirou aliviada. Quando Kaká finalmente voltou, apenas um homem permaneceu na sala de aula, dizendo-lhe que as crianças haviam sido transferidas para outra turma. Ambos, ocupados com o trabalho, mas participando do dia de observação, aproveitaram uma boa conversa. Cain, pensando que sua mãe havia ido embora, ficou feliz ao vê-la retornar, mas ainda provocou. Kaká, longe de ficar irritada, perguntou sobre os boatos do filho com uma colega de classe. Nesse momento, os pedidos de socorro de seus companheiros de equipe chegaram novamente. Ninguém sabia o quanto Kaká estava furiosa. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o controle no banheiro. Ela não teve piedade dos inimigos e rapidamente os neutralizou, quase atingindo um companheiro por engano. O problema finalmente foi resolvido. Ela esperava que não houvesse mais problemas dessa vez. Que tipo de máquina de guerra aterrorizante seria capaz de pegar um míssil com uma mão? Steven estava liderando um ataque contra uma organização criminosa. Tudo estava indo bem até o final, quando um vampiro apareceu de repente e parou o progresso deles. Kaká, que deveria estar no local da missão, estava, na verdade, participando do dia de observação da escola de seu filho e só podia coordenar com sua equipe remotamente. A aparição do vampiro a preocupou, e ela sentiu que não tinha escolha a não ser deixar seu filho para ir ajudá-los. Quando Kaká estava prestes a sair, ela passou por um pai de um colega de classe e percebeu algo estranho. Ela percebeu que havia estado na presença de um vampiro o tempo todo sem perceber. Essa descoberta deixou em choque, fazendo-a suar frio. Enquanto isso, Steven atacava o vampiro bloqueador. Sem Klaus e Léo, Steven claramente estava lutando. Ele foi rapidamente sobrepujado e Steven foi gravemente ferido. O inimigo, aproveitando a oportunidade antes que os outros membros chegassem, tentou finalizar Steven. Ele estava recuando sob grande pressão, mas, justo quando o inimigo estava prestes a desferir o golpe fatal, seus movimentos de repente pararam, dando a Steven a chance de matar o atacante. Descobriu-se que o vampiro que Steven enfrentava estava sendo controlado pelo pai do colega de Cain, que agora estava na mira de Kaká. Embora fosse um vampiro, esse pai, assim como Kaká, não podia recusar o pedido da filha. Por isso, ele estava controlando remotamente um robô enquanto participava do evento escolar da filha. A batalha entre os dois estava prestes a começar, mas foi interrompida pelo grito da menina, papai. Isso deu a Steven a chance de contra-atacar. Diante de sua amada filha, o vampiro teve que admitir a derrota. Ele não perdeu para Kaká ou Steven, mas sim por sua função como pai. Como se sente ao descobrir de repente que sua irmã amada vai se casar? Apenas observe a reação de Léo. Léo estava inicialmente feliz após uma ligação com Black, que lhe aconselhou a manter contato com sua irmã com mais frequência. Mas logo foi atingido por uma grande surpresa. Sua amada irmã estava se casando. Quem poderia receber essa notícia de forma leve? Ela lhe informou que ela e seu noivo, Toby, o visitariam em 3 dias. Após desligar, preocupado com a segurança de sua irmã, Léo pediu ajuda aos membros da Libra. Como esperado, quase todos apareceram, oficialmente para ajudar, mas na verdade para ver como era a irmã de Léo. Ao ver sua irmã animada, Léo suspirou aliviado. Os irmãos, que não se viam há muito tempo, se abraçaram fortemente. Em seguida, Michelle apresentou seu noivo Toby ao irmão. A atmosfera entre os três estava muito harmoniosa. Com os membros da Libra por perto para garantir que tudo corresse bem, o encontro foi tranquilo. Mas no corredor do hotel, Léo ouviu passos incomuns. Uma criatura misteriosa apareceu atrás de sua irmã, invisível para os outros membros da Libra. Para descobrir a verdade, Léo pediu licença para ir ao banheiro, e como esperado, a criatura o seguiu. A criatura se apresentou como Dr. Gamimox, também portador do óleo de Deus, assim como Léo. Ela estava possuindo Toby para coletar os membros prostéticos dos deuses do mundo. Dr. Gamimox considerou uma grande honra para Léo ter recebido o óleo de Deus, sem saber que para Léo isso era sua maior carga. Para demonstrar o poder do óleo de Deus, o doutor decapitou um transeunte, que apareceu ileso, como se nada tivesse acontecido. Esse era o poder do óleo de Deus ou de Gamimox, controlar o que todos à sua volta viam, explicando por que ninguém, exceto Léo, podia vê-lo. Gamimox exigiu o olho de Léo. Diante desse inimigo sem precedentes, Léo estava perdido. Ele sabia que não tinha condições de enfrentar Gamimox. Zap, que chegou depois, não percebeu o perigo de Léo
ele, sem querer, revelou a associação de Léo com a Libra, aumentando o interesse de Gamimodes nas capacidades do óleo de Deus de Léo. Quando o óleo de Deus o encontrou outro óleo de Deus, Léo finalmente entendeu a origem de tudo. O tal Deus de outro plano que havia levado os olhos de sua irmã não passava de um oftalmologista servindo a uma divindade superior. Tudo não passava de um jogo divino. Ao longo da história humana, sempre que mudanças significativas aconteciam, o óleo de Deus o estava presente. Tudo era registrado e preservado por meio da arte dos escolhidos que possuíam o óleo de Deus. Léo sabia que sua irmã observadora, Michela, deve ter notado a presença de Gamimotes, por isso ela veio até ele, a única pessoa em quem ela podia confiar. No entanto, o Cavaleiro da Tartaruga jamais desistiria. Nesse momento, Steven ligou. Um vampiro desconhecido apareceu no centro da cidade, forçando Léo a sair temporariamente. Gamimotes usou monitores para ficar de olho em Léo. A polícia, como sempre, era ineficaz e não conseguia resistir ao vampiro. Klaus chegou com reforços. O vampiro fez vários tentáculos crescerem de suas costas. Embora não fosse da classe dos mais velhos, não era fácil de lidar. Os tentáculos dominaram as unidades blindadas da polícia. As balas de KK atingiram o monstro com precisão, mas não causaram danos substanciais. Steven congelou o vampiro, mas ele logo se libertou. O vampiro até mesmo trocou de pele, tentando escapar em forma de ovo. As balas de KK bloquearam os movimentos do vampiro. As forças combinadas dos deuses do vento e do fogo despedaçaram o vampiro e o prenderam em um ritual de sangue de combate. Todos estavam esperando que Léo revelasse o nome do vampiro, mas não sabiam que Léo estava sendo monitorado por Gamimotes. Revelar o nome exporia o poder de seus próprios olhos. Quando o vampiro estava prestes a escapar, Léo escolheu se sacrificar para ajudar seus amigos da Libra. Recebendo uma mensagem de Léo, Klaus leu o nome do vampiro e ativou o estilo de batalha de sangue da rede neural, conseguindo selar o vampiro com sucesso. Gamimotes passou a entender melhor as funções do óleo de Deus. O usualmente imperturbável Klaus estava furioso, deixando Steven completamente surpreso. De fato, a pessoa capaz de deixar Klaus tão ansioso agora estava enfrentando a maior crise de sua vida, pois sua irmã estava nas mãos de Gamimotes. Léo, cauteloso para não cometer um erro, foi forçado por Gamimotes, com sua astúcia, a descartar seu celular, impedindo-o de informar Klaus sobre sua situação. Sem o celular, Léo não tinha como escapar. De repente, Sonic correu por Léo, e Gamimotes não teve reação alguma. Léo percebeu a oportunidade-chave e decidiu testar mais, acelerando seu passo na névoa e ativando seu óleo de Deus. Como esperado, Gamimotes permaneceu alheio, confirmando para Léo que esse fantoche de vigilância não possuía as características do óleo de Deus. O restante agora se tornava gerenciável. Léo conduziu Gamimotes para um beco, atraindo a atenção de alguns bandidos. Usando o óleo de Deus, ele embaçou a visão deles e fez uma fuga rápida. Durante esse breve momento de liberdade, Léo conseguiu enviar uma mensagem de socorro para Klaus, que então percebeu a extensão do problema de Léo. De volta ao hotel, Léo entrou em um mundo virtual muito familiar para ele, um lugar favorito de sua irmã. Somente as pessoas mais amadas por ela frequentavam esse lugar. Antes Léo, depois seu amante Toby, mas certamente não a figura vil que estava diante dele agora. Furioso, Léo atacou Gamimotes. Mesmo no cenário favorito de sua irmã, ele não permitiria que fosse profanado por ninguém. Esse não foi um ataque impulsivo, o Léo tinha um plano. Para Gamimotes, Léo era apenas um fraco com uma força de combate de 5, não uma ameaça real. O verdadeiro perigo, pensava Gamimotes, viria de outros membros da Libra. Inesperadamente, toda a equipe da Libra estava convergindo para o hotel. Com Léo sem celular, como ele conseguiu comunicar sua situação? Parecia que a única opção era realizar a cirurgia rapidamente. Você sabia que as tartarugas, devido à sua estrutura física, não conseguem se mover para trás? Isso significa que o Cavaleiro da Tartaruga não representa covardia e lentidão, mas sim o espírito de avançar e perseverar. Léo exemplificou o espírito do Cavaleiro por meio de suas ações. Ele ativou completamente o olho de Deus, arriscando danos cerebrais para ganhar vantagem, usando o olho de Deus para suprimir outro olho de Deus, escapando por pouco de golpes fatais. Apesar da dor imensa, enquanto ficasse vivo para ganhar tempo, esperando a ajuda de seus amigos da Libra, ele poderia proteger sua irmã. Nesse momento, Michela, que estava desacordada, acordou. Percebendo que Michela era a vulnerabilidade de Léo, Gamimotes a fez refém para forçar Léo a passar pela cirurgia. No entanto, ele subestimou o poder do amor familiar. Michela, reunindo todas as suas forças, lançou-se contra Gamimotes, tentando ganhar tempo para que seu irmão escapasse. Mas por que Léo fugiria? Ele agarrou Gamimotes e o deu uma cabeçada feroz, quebrando o olho prostético de Gamimotes com suas cabeçadas implacáveis, fazendo com que a cena artificial criada por Gamimotes desaparecesse. Isso enfureceu Gamimotes. Embora Léo tenha reativado o olho de Deus para desviar de um ferimento fatal, ele não permitiria que recuasse diante de sua irmã. Flashbacks do
do passado, incluindo a vibrante e adorável menina, surgiram diante dele. White nunca havia partido, ela sempre esteve ao seu lado, protegendo-o. Ainda havia coisas importantes a fazer e pessoas importantes a proteger. Ele não podia morrer. As duas pessoas mais importantes de sua vida disseram a Léo que, enquanto alguém nunca parar de buscar pela luz, a alma humana nunca será derrotada. Léo avançou, apesar da lâmina, atingindo Gamimods e ferindo-o. Gamimods não conseguia entender como um humano ousava lutar contra seu corpo feito de artefatos divinos. No último momento, uma linha de sangue vermelho brilhante puxou Léo de volta. Aquele homem havia chegado, liderando a equipe mais forte do mundo. Depois que a tempestade passou, todos estavam seguros, exceto Léo, que estava gravemente ferido e inconsciente. Toby recuperou sua liberdade. Michelle agradeceu a Klaus por cuidar de seu irmão e ela acreditava que seu irmão se tornaria um excelente guerreiro da Libra. Quando Léo acordou de seus ferimentos, não viu sua irmã ao seu lado e, em vez disso, Klaus estava presente no hospital. Ele se lembrou do primeiro encontro deles, quando sentiu que havia falhado em proteger sua irmã. Agora, ele havia se tornado um guerreiro qualificado. Finalmente, Léo entendeu seu propósito, o proteger. A vida seguiu após a turbulência. Depois de se despedir de Michelle, inesperadamente, Black, que havia viajado pelo mundo, voltou. Tudo parecia ter retornado ao seu estado inicial, mas algo parecia faltar. Sim, o caos e a desordem únicos de Nova York ainda estavam presentes. Então, como o rei da depravação poderia estar ausente? A familiar besta devoradora, as fugas habituais, as situações desesperadoras de sempre e, claro, o líder familiar, Klaus, ainda estavam todos ali. Finalizamos por aqui. Tenho mais vídeos como este, só clicar aqui do lado, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Babidi e até a próxima.